Então, estamos gravando. Isis e Francisco, Olá, o palco é então. seu, a condução é suas. Ana. Ok, deixa com a gente. Pessoal, muito boa tarde. A gente está muito feliz de poder estar aqui com vocês, para falar de tecnologia, para falar do cuidado com as pessoas. É, E a gente tem pessoas muito bacanas hoje, né, Francisco, para poder fazer essa roda de conversa. Essa roda é para todo mundo, então você que está aqui participando com a gente, Juliana, Sueli, Laísa, Marcelo, Luciano, ficam super à vontade em mandar essa pergunta no chat, a gente vai conversando, né, durante o nosso período. Vou falar um pouquinho de mim, rapidamente, até porque a gente vai trocar com os nossos convidados. Eu sou a professora Isis, eu sou professora da área de logística, operações e empreendedorismo, atuo aqui em Belo Horizonte em algumas faculdades, da Newton Paiva, também apoio o Centro, né, de Empreendedorismo da Newton, junto com o professor Francisco, vai se apresentar daqui a pouquinho. Professor Francisco, fala um pouquinho de você. Bom, boa tarde para todos, satisfação enorme, obrigado Tatiana pelo convite, é uma satisfação muito grande a conhecer o Alexandre, o Emanuel e a Ana Paula. Paula não, perdão, Ana Carolina. Bom, eu estou na Newton desde 2000, sou professor da área de financeira e da área de estratégia, atuo junto com a Isis e o Franz no Centro Newton de Empreendedorismo e o nosso papel é apoiar a inovação, apoiar novos projetos e a gente está muito feliz e de uma certa forma realizado de estar aqui presente com vocês nesse projeto que vocês estão rodando aí, né? É muito legal. Então contem com a gente, já somos parceiros, já estamos na rede. Legal. Olha só, gente, então vamos falar de quem veio aqui bater esse papo com a gente. Nós dois somos administradores, somos da área de gestão, então é um desafio muito legal, né, Francisco, poder trocar aqui Isso. com os psicólogos e saber que está rolando tanta coisa de gestão nessa área de saúde, então a gente fica realmente entusiasmado, né, de ver todas essas soluções, essas tecnologias. E aí eu queria apresentar para vocês, e a gente vai ter um bate-papo bem formal, tá? A gente tem aqui presente a Ana Pocker, só que eu falei certo, o nome é super difícil. Poiker. 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 Gente, tá Poiker. vendo? Eu também, todo mundo fala errado, eu falei que não ia falar o dela. Ana, conta um pouquinho de você pra gente, a gente está muito feliz de ter você nessa roda de conversa. Seja bem-vinda e pode aí contar um pouquinho da sua trajetória pra gente. Muito obrigada, a satisfação é toda minha, né? Especialmente por estar na companhia de pessoas aí tão qualificadas como vocês, né? Dos meus colegas também, Alexandre Serpa, Emanuel, Tatiana, né? Além de vocês dois, né? Francisco e Isis, né? Uma satisfação. Então, eu sou psicóloga de formação, segui a carreira acadêmica na área de neurociências, me dediquei ao estudo dos processos cognitivos relacionados ao uso de drogas e fiz mestrado, doutorado e o pós-doutorado na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Depois eu fiz um outro pós-doutorado em Psicologia da Saúde na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Atuei como professora da Universidade Federal, também aqui do Rio Grande do Sul, e acabei decidindo investir na minha empresa, né, que eu já tinha desde 2012, que é a Habitat, é uma empresa de tecnologia e saúde mental. Então, o que a Habitat faz é rastrear risco para questões de saúde mental e incorporações. Então, a gente tem feito isso. Atualmente, nós também temos a Vax Psi, que é a primeira plataforma de avaliação psicológica do país, e somos responsáveis pelo desenvolvimento de tecnologia da VOL, da Vetor Online, que é a plataforma de testes psicológicos de testagem da Vetor Editora. A Vetor é uma grande editora de testes psicológicos do país, né? Detém uma boa fatia aí do mercado de testes psicológicos e temos, então, há 2 anos essa parceria com a Vetor. Então, estamos aí contribuindo para a inovação na área da psicologia. Legal, Ana, seja muito bem-vinda, muito obrigada, né? A gente vai poder aprender muito, trocar aqui com você. Feliz de ter você aqui com a gente hoje.
Francisco, quer chamar os outros convidados que estão com a gente aí? Claro, com certeza. Queria convidar o Alexandre, contar um pouquinho a trajetória dele. Obrigado, Francisco. Obrigado, Isis. Obrigado à companhia. Estou muito feliz de estar aqui na companhia de vocês, estar na companhia da Tatiana, da Ana e do Emanuel. Nós temos tido a oportunidade de ter contatos de outras formas também. É um prazer estar dividindo essa roda com vocês, né? Eu tenho uma trajetória um pouco similar à da Ana, né? Eu venho de uma trajetória mais acadêmica. Eu sou formado em psicologia, mas antes eu fiz um curso técnico, qual eu me orgulho muito, né, da formação técnica, né, em informática, pelo antigo Colégio Técnico Universitário. E foi onde, já há mais de 20 anos, eu tive o primeiro contato com tecnologia, com programação. E a partir daí eu pude unir esses dois interesses. Eu fiz a minha formação toda na parte de estatística, análise de dados, psicometria, um mestrado lá na UFJF, uma pós-graduação também lá no Censo, e o doutorado em avaliação, construção de instrumentos, né? Avaliação psicológica com ênfase em construção de instrumentos, aqui na Universidade de São Francisco. E nesse meio período eu sempre conjuguei o ensino e o estudo com o trabalho, né? Então, desde a graduação que eu faço tudo isso junto com a minha atuação profissional. Então, eu atuei por muito tempo no CAED, fazendo avaliações de sistemas educacionais. Então, eu trabalhava com grandes populações, com sistemas completos de milhões de pessoas. E depois eu fui para editoras, então eu trabalhei na editora Pearson, trabalhei na editora Hogarth, até que eu cheguei num topo de carreira para psicometria. Eu senti o ímpeto em empreender. Então, em 2017, eu tive acesso ao Instituto de Formação de Líderes, aqui em São Paulo, do qual hoje eu sou membro honorário, e tenho cada vez mais tentado desempenhar esse papel na formação de lideranças, no empreendedorismo, na divulgação dessas ideias, e toda essa mistura me fez abrir no ano passado a minha empresa Metacognitive, que trabalha com desenvolvimento de jogos sérios, voltados para avaliação, monitoramento, treinamento, de aspectos, qualidades cognitivas e saúde mental nas pessoas. Então, hoje essa é a minha atuação principal. Que bacana. Francisco, legal demais ver os professores aí empreendendo, isso dá assim uma comichão na gente, né? Que está aqui no Centro de Empreendedorismo. O seu áudio. O áudio para não interromper o Alexandre. Uhum. A gente fica feliz, que bate direto na nossa cangaia, na nossa veia, né? Apoiar empreendedores. Eu achei muito interessante que o Alexandre já fez um curso técnico de informática, né? É muito interessante. E agora você voltou para a tecnologia, né? Para dar apoio à sua ideia, ao seu negócio. Ok, mas antes da gente aprofundar nesses processos aí de conversa, psicologia com tecnologia, toda essa rede que vocês estão estruturando, queria ouvir então o nosso amigo Quirino. Olá, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo bem, estamos. Que bom. Bom, primeiramente, estou super feliz de estar rodeado de gente chique. Eu agora me sinto chique Então, são também. dois. Por favor, né? Vou contar um pouquinho de mim, um pouquinho da minha história. Eu estou agora numa carreira meio esquisita. A trajetória sempre foi meio estranha. Formei em 2015. Eu já formei me tornando professor de graduação. Só que eu sempre fui muito desiludido academicamente. Fiz o mestrado contra a minha vontade. Quando eu vou fazer o doutorado contra a minha vontade. Eu sinto que a carreira acadêmica no Brasil é uma carreira meio longa. Você faz, mas ela não é. Nossa, não tem algo possível. Você tem como você sofre. Então, paralelamente, eu acabei empreendendo desde o começo. Eu e um grupo de pessoas, inclusive o professor Leandro Malaya, aqui de BH, que foi professor do Alexandre, a gente fundou uma empresa de formação em neurociências aqui em BH. E esse projeto foi evoluindo e hoje a gente tem uma empresa de cursos em neurociência que leva cursos para o Brasil inteiro, uma empresa já bem consolidada. Mas, paralelamente, eu sempre cuidei do ensino, eu sempre gostei de ensinar. Eu não gosto muito da carreira acadêmica de pesquisa, mas eu amo a carreira de lecionar, eu amo ensinar.
Então, eu sempre ensinei psicologia, e desde que eu formei. E o interessante é que eu percebi que, por eu gostar tanto de tecnologia, todas as minhas pesquisas que eu fazia, maior aprofundado zero com tecnologia, eu trabalhei no mestrado com neuromodulação, para colocar os eletrodos na cabeça das pessoas, para melhorar um pouquinho a cognição delas. Um pouquinho mesmo. Então, eu sempre usei tecnologia para tentar melhorar a vida das pessoas desde o começo. E com o passar do tempo eu fui percebendo que todos os meus estudos com tecnologia, videogames, redes sociais, impacto da tecnologia no desenvolvimento das crianças, as coisas todas por aí, tinha um nome. Eu não sabia, porque aqui no Brasil não é muito conhecido. Chamada cyberpsicologia. E a cyberpsicologia é um campo da psicologia que estuda a interação entre humanos e tecnologia. O efeito da tecnologia, como é que a gente muda, como é que a tecnologia e tudo mais. E a partir daí eu estou dedicando à divulgação desse campo. Então, eu dou aula disso, eu dei disciplina disso já nas graduações. Dou essas disciplinas de tecnologia e neuropsicologia para cursos de neuropsicologia em pós-graduação, ou para terapia cognitivo-comportamental também em pós-graduação. Então, hoje eu estou mais dedicado ao ensino. Eu gosto de ensinar tecnologia. Então, eu chego lá e saio ensinando isso para todo mundo que quer aprender. Eu sempre puxo sardinha para mim quando eu falo de tecnologia e psicologia. Então, olha só, gente, estamos falando sobre saúde mental. Olha só, mas tem saúde mental com quem? Olha só, tem saúde mental com redes sociais. Você sabe que o Instagram leva um pouquinho a probabilidade das adolescentes terem problema de autoimagem, ó, é bom ver isso. Então, hoje eu fui um pouquinho mais na parte de falar sobre isso, mais na parte de divulgação. E estou caminhando agora para o doutorado também. Muito mais para consolidar também a necessidade. Mas, paralelamente, eu estou sempre aprendendo, sempre desenvolvendo as coisas que eu gosto de fazer isso. Então, esse sou eu. Sou o cara que vai gostar de ensinar sobre tecnologia e psicologia. Legal, muito interessante. Só para essa parte de neurociência também começou a me incomodar. Estou vendo como que a neurociência também no ensino de finanças, que é a minha área, né? Já temos curso de pós-graduação na neurociência para aplicar no ensino de finanças, que agora, graças a Deus, no Brasil eles estão preocupados com finanças desde o ensino médio e do ensino básico. E para a gente, então, concluir as nossas apresentações, Tatiana Martins, fala um pouco de você para a gente. Olá, boa noite a todos. Boa noite não, né, gente? Boa Não, tarde, né? ainda é tarde. Bom dia, né, Francisco? Eu só falo bom dia, hoje eu falei Bom boa dia. tarde, mas é bom dia. Bom dia. Bom, eu fico muito feliz de ver vocês aqui. Que bom que vocês estão aqui. Eu já falei o quanto eu admiro vocês, o quanto eu fico feliz com os sucessos, com os projetos. O Psyntech, eu sou só um nó dessa rede, né? Eu sou só mais um nó. Eu sou a iniciadora da rede, mas eu sou uma psicóloga nessa rede. Essa rede é para todos, psicólogos e não psicólogos, que admiram, que se envolvem, que querem atuar na psicologia, usar a psicologia ou ter a psicologia dentro de projetos, ou desenvolver a psicologia enquanto ciência, enquanto prática, né? Juntando as tecnologias TI e tecnologias sociais, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, de vocês estarem aqui no primeiro evento do Psyntech, né? Bom, a minha carreira começou com RH, com negócios, com consultoria, e eu tinha vontade de fazer o mestrado, de começar a linha acadêmica, porque eu tinha vontade de dar aula, mas eu fui para a área de negócios, fui para o RH, fui para a consultoria, e vim evoluindo. Trabalhei em grandes empresas, mas eu queria alguma coisa a mais. Antes de formar, eu já queria ter criado, desenvolvido uma plataforma aplicável, né, a psicologia junto com negócios. E aí não tive a oportunidade, mas esse desejo continuou. E em mais ou menos 2011, eu falei assim, gente, o que está acontecendo no mundo? O que é isso de que as pessoas colaboram via internet? O que está rolando? Que movimento é esse? E eu falei, eu não vou achar isso em lugar nenhum, não vou achar na psicologia, não vou achar na administração, que eram os lugares que eu circulava profissionalmente e do ponto de vista de educação.
Eu não vou achar, e de repente a ciência da informação caiu no meu colo. Eu falei assim, é aqui. E aí eu fui estudar crowdsourcing dentro da ciência da informação. Então eu fiz uma pós, lato sensu, lá na ciência da informação, na Federal, aqui de Minas, e fiz um mestrado estudando crowdsourcing. Então eu fui estudar crowdsourcing em museus, porque eu não queria a visão impregnada de negócios. E aí, o desejo dos projetos de tecnologia, né, de fazer os projetos de tecnologia, ele ressuscitou, ele renasceu mesmo, muito forte. E eu comecei a desenvolver a ideia, os desenhos para esse projeto. E esse projeto tem, na linguagem das startups, né, na linguagem de negócios digitais, ele tem pivotado. Ele já pivotou, acho que 3 vezes, né? E nesse caminho da ciência da informação para cá, eu comecei a buscar outras fontes de informação, né, de referências sobre economia, novos modelos de economia, novos modelos de negócio, e acabei me conectando com o blockchain, com a tecnologia blockchain, e me tornei membro do Blockchain Research Instituto Brasil. O iniciador da rede aqui no Brasil é o Cauã Amorim. Nós somos uma organização autônoma distribuída, ou seja, é uma organização que não tem hierarquia, não tem cadeia de comando e controle. E nesses quase 2 anos que eu estou no Blockchain Research Institute Brasil, eu tenho aprendido muito e o meu projeto modificou. Então, hoje, eu tenho uma startup, a gente tem uma startup, tem outras pessoas comigo, e o projeto é desenvolver uma aplicação para recursos humanos, para a parte de seleção, baseada em blockchain as a service, e junto com isso, dentro dessa startup, então tem o projeto que se chama MyProtons e tem um projeto anterior a ele, que é como se fosse o protótipo, uma fase inicial do MyProtons, que se chama Indicação. Esses projetos estão em início de vida, mas é muito desafiador para mim. E nesse caminho eu me tornei instrutora, professora de apoio dentro do Coursera, instrutora dentro de cursos sobre DAOs, sobre organizações autônomas distribuídas, e venho trabalhando nesse sentido. E aí eu pensei, gente, eu nunca vou me tornar uma pessoa de referência em tecnologia, porque eu sou psicóloga, mas eu quero ser uma pessoa de referência em tecnologia? E a resposta era não, né? Eu sou psicóloga, eu gosto da minha profissão, eu acho que faz todo sentido a psicologia junto com a tecnologia, ou com as tecnologias, TI e tecnologias sociais. E aí eu falei, eu vou fazer algo que possa facilitar a trajetória de outros psicólogos para se aproximarem da tecnologia, porque eu vou nos eventos, eu acredito que vocês também, colegas, e pouquíssimos psicólogos participam dos eventos. Às vezes a gente não encontra nenhum. Então, por quê? E aí vem a questão da trajetória. O Xande fez um curso aí de tecnologia antes, e isso facilitou a aproximação dele, com certeza, né, dos projetos de inovação. Então, o objetivo de fazer essa ajuda, de criar essa rede que aproxima a psicologia da tecnologia, a tecnologia da psicologia, surgiu o PsyNTech. Então, é um projeto que veio para juntar essa trajetória toda e essas coisas que eu faço dentro do BRI, dentro de Kairos, que é uma organização autônoma distribuída também. Então, é isso que me trouxe até aqui. Legal, gente. É muito bacana a gente poder perceber, a gente deve ter vários psicólogos, acredito, aqui na sala, participando com a gente. Depois conta aí pra gente no chat, se todo mundo aqui é psicólogo, quais são as áreas de vocês. Eu acho que é legal para a gente poder sentir também, né? Quem que é o público que está interessado em saber como é que a inovação e a tecnologia andam junto aqui. E aí, para poder... Porque às vezes, né, eu queria que vocês dessem esse panorama geral para a gente aqui. Às vezes, a Tati acabou de colocar que o psicólogo não está presente nos eventos, às vezes ele não sabe, olha, estudante de psicologia, legal, Rafa, vamos trocando aqui informação durante a nossa fala. Estou tendo meu sócio aqui, o Felipe, uma super contribuição, Felipe é TI. Olha que legal. Eu brinco que ele é o TI mais psicólogo que eu conheço, né? Então, hoje o Felipe trabalha coordenando o time de desenvolvimento da Avax, da Habitat, da Vetor Editora, né? Então ele sabe muito de psicologia. Coisa boa, já vi, tem um monte de psicólogo, gente, vários psicólogos
psicólogos, né? Olha que legal. Ô, Isis, deixa eu já aproveitar. Felipe, bem-vindo. E olha, o Psyntech vai ter espaço para os tecnólogos também virem falar sobre a experiência de trabalhar com a tecnologia. Então, já antecipo o convite aí para um bate-papo futuro sobre tecnologia, mais psicologia, viu? Bem-vindo, obrigada. Conexões, gente, vamos fazer as conexões. Eu queria que vocês falassem de uma forma bem rápida, e aí quem sentir a vontade, né, dos passos na nossa roda, qual que é a percepção para poder mostrar, né, para os colegas que estão aqui, para o pessoal que é da área de administração, da área social, né, como a Júlia está aqui com a gente, qual que é a percepção de inovação para vocês? Como é que vocês veem isso? E como é que quem não entende nada de psicologia pode perceber isso e ver vantagem e desvantagem? Vocês façam um pouquinho sobre isso para a gente. E quem se sentir a vontade de falar um pouquinho, né, para a gente poder ir trocando, a gente tem muita coisa para poder conversar aqui hoje, né, Francisco? É uma roda de conversa. Né? O que eu costumo refletir assim, é que ainda há um gap importante na formação do psicólogo, né? Tanto é uma distância entre prática e pesquisa, entre academia e vida real, né? Então, o Alexandre falou um pouco o quanto que trabalhar foi importante para a formação, né, das ideias dele, enfim, né, para que ele pudesse empreender o seu projeto. E eu considero que isso foi decisivo na minha formação também. Então, assim, eu fiz uma carreira acadêmica que foi muito importante para que eu tivesse a base para responder as perguntas que eu desejava responder, né, através do método científico, mas, por outro lado, o contato com as demandas emergentes na vida real, do dia a dia, a prática clínica, tudo isso foi muito importante também para que não fosse uma invencionice, né? Fosse de fato uma inovação para a área, aquilo que eu desejava contribuir, assim, né, de maneira empreendedora. Então, eu acho que a gente tem um grande frente fazendo esse tipo de aproximação que a gente está fazendo hoje, uma aproximação multidisciplinar, uma vez que os problemas do mundo são complexos e a gente não consegue responder com uma teoria. E na psicologia a gente tem aulas sobre teorias do comportamento humano. Então, basicamente, a gente quer encaixar problemas complexos dentro de teorias, né? Que muitas vezes foram concebidas, né, há um século atrás. Então, assim, eu acho que essa aproximação do campo científico com a prática ela é importante e também, né, fomentar ecossistemas que permitam essa relação entre áreas, né? E isso é muito, muito importante para que haja desenvolvimentos relevantes, né? Que vão, de fato, responder aí os problemas desse mundo que a toda hora aí está tão, né? Essa realidade que é tão incerta, tão complexa, enfim. Legal. Francisco, Alexandre, quer contar para a gente também como é que você vê isso? Eu gostaria de completar a Ana, eu concordo com todos os pontos que ela levantou, né? E até reforçando a questão, são duas questões, né? A questão do trabalho, ele é sempre um complemento à academia, né? Então, as pessoas acham que, ou às vezes divulgam que existe um conflito, mas na verdade existe uma soma entre você entender como que funciona a realidade do mercado, né? E aí sem entrar em debates ideológicos, mas entender como que é quais são os desafios, quais são as limitações que as pessoas têm no mercado e na faculdade, na universidade, você desenvolve o pensamento crítico, você desenvolve o pensamento científico, né? Porque hoje as empresas elas não sabem, mas elas querem pequenos cientistas dentro, né? Inovar, testar inovação, é atuar com pensamento científico dentro das empresas, né? E por último, que eu gostaria de ressaltar também, é que existe também uma falsa ideia de que a psicologia ela é uma prática que está imune à tecnologia ou ao desenvolvimento tecnológico que nós temos, né? Isso não é verdade. Então, existe sempre uma resistência muito grande na incorporação de métodos, de técnicas na psicologia, como se houvesse um santo graal da prática, né?
em que não seria possível ir além ou entregar um melhor resultado, porque somente o que fosse tradicional seria certo, funcionaria. Isso acaba limitando, porque muitas vezes na universidade a gente escuta isso, a gente no trabalho é promovido a isso e não percebe que, por exemplo, na saúde, a prática médica ela continua a mesma, né? Desde Hipócrates. O core da prática médica é o mesmo. Mas o médico ele não se furta de a todo momento estar utilizando referenciais de auxílio cada vez mais modernos, cada vez mais tecnológicos, para que ele possa entregar o que é o principal, a saúde, né, a cura, muitas vezes, numa perspectiva de doença, para aquele paciente. E aí o que eu convido, né, todos nós aqui a refletirmos é por que na psicologia isso não é feito? Eu tenho uma hipótese. Desculpa eu estar falando, mas assim, eu me sinto muito provocada por essa questão. A minha hipótese é que as pessoas acham que o objeto de estudo da psicologia é metafísico, né? Que a gente está mais perto de Deus do que dos animais. Então, eu acho que esse é um grande problema. Tem uma coisa aqui que nos liga, que é o interesse pela área da avaliação psicológica dos processos psicológicos básicos e da neurociências. Então, o professor falou muito bem a respeito por exemplo, do estudo da neurociências na área da economia, porque, né, a tomada de decisão, todos esses processos cognitivos essenciais, né, e muitas vezes as pessoas não têm uma noção clara que o comportamento humano é guiado pelo cérebro, né? Elas acham que é a alma, o coração, e se perguntar para um aluno de psicologia do início do curso, provavelmente ele acredita em alma, né? Então, assim, eu acho que há aí o erro de Descartes aí ainda é uma questão para ser discutida, e a gente não pode aprender psicologia como religião, né? Então, assim, a gente precisa fazer uma grande difusão da psicologia enquanto ciência psicológica que ela é, né? Então, assim, eu advogo muito a favor dessa psicologia objetiva, né, que permite aí que a gente avance, né? Legal. A gente precisa de fazer muito inovação, né? Manuel, Oi. por favor. Ah, tá. Eu concordo com todo mundo e eu queria complementar, porque vocês foram falando e eu fui lembrando um monte de coisa que só enraiza isso. Porque, assim, eu acho que o problema está na base. Eu vi isso desde a minha graduação, agora que eu sou coordenador de curso, eu vejo mais ainda, porque eu comecei a estudar os outros cursos. A formação em psicologia ela é inerentemente complicada, porque quando você está formando em psicologia, você tem diversas teorias que você é exposto a elas. E aí você meio que tem que decidir para onde você vai. Então você começa lá, psicanálise, comportamental, neurociência, você vai tendo essas teorias e depois você envereda. Metade do curso, metade inicial do curso, você dedica para aprender as teorias, aprender metodologia de alguma forma, e depois você vai. E aí você vê aplicações, mas essas aplicações são sempre psicologia no hospital, psicologia não sei o quê, e aí acabou o curso. Você vai ver muito pouca coisa prática, pouca coisa técnica no curso de psicologia que vai preparar a pessoa de fato para a aplicação do mercado. Tanto que os estudantes de psicologia, eles têm uma formação tão eclética, mas tão eclética, que no final do curso eles têm que acabar buscando uma pós ou uma especialização ou estudar mais ainda para a abordagem que eles estão fazendo. E por conta do curso de psicologia ser tão eclético, sobra pouco espaço para eles aprenderem tecnologia. Eu fui ter contato com tecnologia depois que eu formei. Eu creio que a maior parte da gente que está falando aqui teve contato com tecnologia depois que formou. Eu não conheço um psicólogo que viu na graduação alguma coisa com tecnologia, mesmo que seja uma avaliação computadorizada. Isso faz com que os psicólogos já saiam do curso sem meio que saber que tecnologia é uma possibilidade. E aí, quando a tecnologia ela aparece, eles não encaram a tecnologia como uma inovação e potencial. Eles falam assim, nossa, que interessante esse negócio. Eles vão falar, opa, o que esse negócio aqui está tentando ir me falar, vai mudar do que eu estudei, do que eu dediquei meus anos aqui para estudar. Então, os psicólogos, e tem até um estudo muito legal mostrando isso, eles são tecnofóbicos, inerentemente tecnofóbicos. Quando eles veem uma tecnologia de inovação, uma tecnologia que vai melhorar a prática deles, eles recebem ela com relutância. E quando eles já são mais abertos à tecnologia, eles são mais lentos em adotar ela. Dou um exemplo muito clássico de como que isso aconteceu. Atendimento online. Atendimento online já é realidade desde a década de 90. Tá? Você tem estudo de gente propondo possibilidade disso. Em 1988,
A pessoa tava jogando Nintendinho lá e tinha cara falando, pô, esse negócio de internet rola pra mim. E aí, quando veio o negócio do atendimento online, e o Brasil foi muito lento em liberar esse negócio do atendimento online, porque o Conselho regula a prática, o Brasil, além de ser lento, o pessoal não tinha muito interesse. Foi em 2018 a resolução que regulamenta atendimento online. 2018, 2 anos atrás. E aí ninguém queria atender online. Ninguém estava interessado nesse negócio. Ah, presencial é melhor. Ah, contato, olho no olho, presença do paciente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí estava todo mundo lindo, maravilhoso, continuando fazendo as coisas dele, sabiam que era uma possibilidade, mas ninguém via aquilo ali com bons olhos. E aí veio a pandemia. E a pandemia colocou a seguinte opção para o psicólogo: ou você atende online ou você passa fome. O que você prefere? Porque no começo do isolamento, da quarentena, não podia atender presencial. Tá? E quando atendesse, tinha um tanto de coisa que você tinha que fazer que fez com que atendimento online fosse a única solução para os psicólogos manterem ali a renda. E aí, com base na força bruta, tá, os psicólogos começaram a atender online. E aí eles estão vendo, não é tão ruim esse negócio assim. Não é tão difícil, não é tão esquisito, não. E aí eles começaram a ser expostos a essa questão. Então agora tem mais gente atendendo online, por conta da força bruta, mas no final das contas era só colocar o pezinho na água para ver que a água não era tão gelada assim. E agora tá todo mundo nadando nessa água. Lindo, maravilhoso. Só que eu acho que muita gente vai sair. Porque uma coisa é a força bruta, você ser obrigado a adotar isso. Outra coisa é você aprender a importância e criar uma cultura daquilo ali. Então, acho que a gente teve uma coisa muito boa. Acho que a gente vai ter aí um avanço das tecnologias aplicadas à psicologia. O pessoal está... Atendimento online é um exemplo clássico disso. Mas eu acho que tem muito caminho para andar ainda. Lembrando, o atendimento online, para o Brasil, é algo que é novidade, mas é algo que é mais comum. Então, a gente tem um leque de possibilidades novas aí que a gente pode explorar em 2021. É possível para a gente. Então, pode deixar a bola cair. Legal. Então, inovação aqui, né? Onde eu puxar para a Tati agora, dá para a gente poder fazer não só no atendimento online, né, Manuel? Eu acho que isso foi com a bolha do Covid, mas tem tanta coisa, né? Tanto problema a ser resolvido, que a tecnologia pode apoiar aí com a psicologia, tantas áreas, né? Vamos falar para a gente aqui durante a nossa roda. Então, como é que você vê isso aí, Tati? Essa inovação. Talvez aí, Francisco, talvez ela já possa puxar esse outro gancho. O que você acha dessa segunda pergunta? Tati, já? O que você acha? Eu acho que pode, bem pertinente, né? Porque quando se fala em inovação, a gente já vai para as possibilidades que pode ser aplicada a tecnologia dentro da psicologia ou junto com a psicologia. E nesse contexto Brasil e exterior, né? A Tati já traz essa experiência de Já, fora. justamente. Então já traz isso para a gente, Tati. Olha, falando um pouquinho do que vocês estavam falando antes, né? Eu estou aqui anotando porque a gente vai tendo os insights, né? Isso aí. E eu acho que o fato de nós, pessoas, psicólogos, desde o estudante até o pós-formatura, o cara que já está com 10, com 15, com 20 anos, não terem a oportunidade de experimentar tecnologias impacta muito no despertar para as possibilidades que a tecnologia nos traz. E eu acho que essa percepção, a gente precisa pensar sobre isso, sabe? A exposição à tecnologia, o contato, a interação com ela, diz para a gente assim, olha, você tem essas opções, você tem essas oportunidades, você pode até escolher não usar, mas você descobre que existe um mundo de possibilidades. Então, eu acho que a gente, PsyTech, quem se conecta à rede, as instituições de ensino, elas precisam estar atentas a isso, porque um dia a tecnologia, a necessidade da sociedade vai bater a nossa porta e falar assim, eu vou pensar do ponto de vista de RH, tá? Como eu vou avaliar um médico que vai fazer uma cirurgia à distância, via robô, e se ele tem os aspectos de personalidade, cognitivos que estão ali dentro, mas enfim, se ele tem condição de realizar essa tarefa, como que ele vai operar um equipamento, um avião, um helicóptero à distância, enfim, essas coisas vão surgir para a gente de uma forma que a gente não imagina como será.
né? Então, eu acho que, do ponto de vista da pessoa, quanto mais a gente, enquanto pessoa, explorar essas oportunidades, entrar em contato com essas oportunidades, mais a gente começa a abrir luz para um monte de coisas que traz solução, que a gente pode desenvolver solução a partir das tecnologias. Outra coisa é a psicologia enquanto ciência. A gente, enquanto alguém que exerce ciência e que faz ciência, não importa que área da psicologia, a gente precisa pensar que a ciência, a necessidade da sociedade vai bater na nossa porta e aí nós estamos prontos. Será que a gente está pronto? Não, a gente não está pronto. A gente precisa buscar. Então, eu tenho uma hipótese na minha cabeça que linguagem de programação vai ser matéria básica, disciplina básica de qualquer curso, de qualquer área. Por quê? Eu, psicóloga, vou precisar conversar com o desenvolvedor para poder desenvolver uma solução para o problema de suicídio em tais campos, por exemplo, sei lá. Qualquer solução para qualquer necessidade. Eu estou hipotetizando aqui drástica, mas um assunto muito sério, mas a gente vai precisar conversar com os tecnólogos para a gente desenvolver as soluções. Então, a gente é analfabeto em tecnologia, a gente precisa se tornar mais letrado nesse aspecto. Então, tem um aspecto da pessoa, tem um aspecto da ciência, e a gente não vai fugir das realidades que estão vindo. O futuro já é presente, na minha visão. E é uma opção, não é que o Psy-Tech, que a tecnologia com a psicologia seja uma obrigação, não. Mas a gente precisa conhecer para poder pensar, escolher, inclusive desenvolver assuntos ou técnicas ou tomar decisões éticas em relação a como lidar com os problemas que vão surgindo. Então, será que a gente não precisa de um sandbox, né, regulatório, ético, para as inovações em psicologia? Eu acredito que sim. Eu tive um problema real, assim, na semana passada. Eu queria aproveitar também a presença do Querino, que é coordenador de curso, e que foi uma situação, assim, que está muito alinhada com isso que tu está trazendo, que eu recebi um estagiário na Bitouch, nosso primeiro estagiário, né? E eu bastante feliz, porque ele quis fazer estágio na Bitouch, pediu para formalizar, queria trabalhar com data science e tal. Uma pessoa muito capacitada, e todas as experiências dele tinham sido no Canadá, em outros lugares. Ele disse: aqui no Brasil eu não consigo um lugar para trabalhar com dados e psicologia, eu quero fazer um estágio contigo e tal. Elaboramos o plano e tal de estágio, e qual não foi a minha surpresa quando veio um parecer negativo de uma consulta que a universidade dele fez ao conselho. E o conselho contraindicando, né, o estágio porque teria atividade remota. Hoje, na Bitouch, a gente realiza avaliação de risco psicossocial em regiões remotas por meio de tecnologia, né? Então, assim, como que uma pessoa que vai se formar daqui a 6 meses não está habilitado a trabalhar, né, com algo ou de maneira, enfim, se apropriar de um recurso que pode garantir a inserção dele no mercado 6 meses mais tarde, né? E daí a universidade me posicionou, e eu fiquei muito indignada, dizendo que a universidade precisaria posicionar o conselho, contestar, porque o conselho fez uma cartilha do que pode, do que não pode. E toda a orientação do conselho é baseada numa atividade clínica. Então, assim, eu gostaria também só de complementar dizendo, eu fiz uma pesquisa logo no início da pandemia sobre o uso de tecnologias pelos psicólogos. Mais de 1.500 psicólogos responderam. E qual foi o grande achado da pesquisa? O psicólogo, ele se acha tecnológico porque ele usa o WhatsApp, porque ele usa streaming para fazer uma reunião ou uma videoconsulta. Então, na cabeça do psicólogo ainda reside uma ideia de que ser tecnológico ou usar a tecnologia se restringe a essa atividade que é maciçamente
ensinada durante a formação. Então, o aluno só vê a atividade clínica como possibilidade, né? Então, assim, hoje na Bitouch a gente trabalha com data science, trabalha com outras aplicações de tecnologia, desenvolvendo produtos digitais a partir de dados, e isso não tem nada a ver com o trabalho clínico. Então, assim, está posto aí um problema real, não é no futuro, é agora, né? O psicólogo, ele tem que ter a oportunidade de se tornar um maker também. Gente, nossa, é muito legal, né, Francisco? A gente está aqui falando sobre que um monte de coisa que vai puxando, né, essa roda de conversa. E é interessante o que a Ana Carolina colocou agora, e trazendo também a experiência do Quirino, que essa questão da legislação também é um entrave, né? Então, por exemplo, o MEC ele tem as diretrizes curriculares nacionais, que direciona os conteúdos, e isso reforça, alguns conselhos têm um poder, né, vamos ter, tem uma força maior dentro do Ministério, e consegue blindar algumas coisas achando que está ali protegendo, quando, na verdade, eles estão desfavorecendo a formação, a construção de um profissional mais atento às necessidades da sociedade. Então, acaba que a sociedade vai caminhando e vem a legislação atrás tentando corrigir alguns entraves. Então, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem aí, e não só na área da psicologia, mas em todas as outras. Mas, caminhando um pouquinho aí, né? Francisco, eu posso fazer só uma observação? Claro. A legislação sempre virá depois da inovação. Sempre, não, isso não tem alternativa. O que a gente precisa, eu acredito, é levar o debate sobre a inovação e sobre possíveis soluções que a gente pense para antes da regulação. A gente precisa, enquanto ecossistema, aí pensando em psicólogos, tecnólogos, empreendedores, quem está envolvido com a inovação em psicologia, com projetos de inovação em psicologia, conversar como nós podemos fazer um estágio em data science, em saúde mental. Então, assim, por que a gente precisa se conectar em rede para conversar sobre isso e para chamar as instituições para debater sobre isso, porque a regulamentação só virá depois e ela é baseada em coisas que ela já conhece. Ela não é baseada em coisas que ela não conhece. Então, eu acho que a gente precisa realmente trazer esse debate frequentemente. E, Ana, esse exemplo é assim, um clássico, vai se tornar um clássico. Mas isso aí, acho que uma coisa muito legal que a gente acho que fazer 2 pontos importantes. Quando vocês falam aí dessa questão do conhecimento, né, da matriz, inclusive a Juliana colocou aqui para a gente agora no chat, que ela está formando daqui a pouquinho, ela não viu nada de tecnologia no curso dela. Juliana, isso é uma falta mesmo, né, dentro da matriz curricular que a gente percebe das instituições, né, fiz o destaque também do governador, Quirino, a gente percebe essa falta. E os núcleos de inovação, e aí, trazendo um outro gancho, a gente percebe, né, Francisco, nas nossas rodadas de mentoria, né, dentro do núcleo, né, a gente mentora vários projetos da Federação, e a falta do conhecimento de tecnologia, né, de qual ferramenta que eu vou usar, vou contratar o programador e eu não sei nem falar com o cara para poder resolver o meu problema. Então, isso, sim, é um gap muito grande. Acho também não só na psicologia, mas nos outros cursos. Então, precisa, sim, Juliana colocou, né, pontualmente para a gente, que precisa. Ela falou aqui um pouquinho que a tecnologia podia ajudar, né, as pessoas a desenvolver. Então, acho que é um gancho das faculdades repensarem. Eu acho que os alunos também, nessa rodada, né, Tatiane, dentro da rede, chamar, e aí utilizar, por exemplo, como a gente tem núcleos de inovação dentro das faculdades, talvez até conseguir mudar a matriz curricular, né, Francisco? Dar essa oportunidade, né? A gente hoje tem um núcleo de inovação onde o aluno ele pode testar isso, né? Então, o aluno tem a ideia, o problema, ele vai para lá, a gente consegue modelar um negócio, permitir que ele faça conexão com o mercado, participar da rede. Então, acho que fomentar isso mais, né, Tati? Ajuda a reforçar e dar essa oportunidade para que ele se conecte de alguma forma com a tecnologia, mas é esse repensar, né, do coordenador. Francisco, o que mais que a gente pode rodar dentro dessa linha aqui? Porque tem tanta coisa legal para poder discutir ainda. Tem muita coisa legal, mas eu tô com uma curiosidade. Eu queria conhecer um pouquinho mais de cada ideia, de cada projeto deles. O que você acha?
Ah, que legal. Vamos conhecer, gente? Então, tem altas soluções aqui para a gente poder comprar junto e divulgar por aí, né? Vamos lá, quem quer começar? Alexandre ou Emanuel? Contar aí um pouquinho, assim, um Alexandre pouquinho. está quietinho. Eu ia pedir, Alexandre, para te falar um outro tabu dentro da psicologia, que é o trabalho com dados, que é o trabalho com estatística, que isso fica assim, todo mundo atrela o trabalho com estatística, aqueles superdotados, né? Então, assim, não é para os pobres mortais, psicólogos. São Inclusive, os deuses. psicólogos popularizam essa ideia de que eles fizeram psicologia para não trabalhar com dados. O que eu acho que é uma grande falácia. Tu não vai ter sucesso se não trabalhar com indicador de maneira objetiva, Nenhuma área. trabalhando com dados, nem para organizar tuas finanças, né? Assim, então, nem na tua vida pessoal, se tu não trabalhar com dados, tu não vai ser bem sucedido. Exatamente. Não, é só ver que não precisa ser nenhum gênio para trabalhar com estatística e psicometria que eu estou aqui nessa mesa conversando com vocês. E fiz minha carreira toda nisso, né? Mesmo com toda a defasagem educacional que nós temos no Brasil, do ensino de literacia, matemática, né? Isso acaba prejudicando muitas vezes em termos de competitividade para o aprendizado das técnicas que hoje são utilizadas, mas como a Ana já adiantou, é fundamental, né? Acho que nenhuma profissão hoje mais você pode se abster de trabalhar com nenhuma temática, porque quando hoje o pessoal de TI que trabalha muito bem com matemática está tendo que aprender muito sobre filosofia para entender as novas heurísticas, para construir heurísticas de inteligência artificial, por exemplo. Então, se alguém de tecnologia de informação hoje disser, né, que quis ir para lá para não trabalhar com a humanas, então vai estar enganado, assim como psicólogo que quis fazer psicologia e acha que não vai precisar trabalhar com matemática ou uma certa outra área de conhecimento, né? Daí a gente poderia cair para uma série de outras discussões sobre a tradição acadêmica no Brasil mesmo, a tradição da formação educacional, né? É muito recente ainda, assim como a psicologia é recente, e é muito imaturo o sistema educacional brasileiro, de uma maneira, quando nós comparamos com outros sistemas educacionais, desde a base do financiamento, da forma como a educação é financiada no Brasil, a forma como a pesquisa de ponta é financiada no Brasil, o papel que as empresas têm e que não desenvolvem, né, de financiamento, de pesquisa, de tecnologia. Então, nós percebemos uma série de problemas estruturais na parte mais básica, que é da formação do material humano. E aí, ao final do dia, nós vamos lá no UOL, na Folha de São Paulo, né? O Brasil está caindo no PIB do Brasil, a representatividade da economia brasileira está caindo por falta de material humano, né? Mas não é só a escola pública e mandar muito recurso para lá, é toda essa transformação cultural sobre o que é educação, sobre o que é realmente educação, né? Não como uma área da economia, mas como um aspecto de desenvolvimento e de crescimento individual e pessoal, né? Daí, falando dos negócios, então eu vou pegar a bola que a Isis levantou, que o Francisco levantou, vou falar um pouquinho da minha empresa, né? Hoje eu estou na segunda fase de desenvolvimento do MVP da minha empresa, que é um jogo que ele tem o nome provisório de Sky Odyssey, aí que justamente ele tenta dar o passo além, trazer uma novidade em cima do que tradicionalmente são conhecidos como testes psicológicos, testes neuropsicológicos, tá? Porque existem uma série, eu não vou entrar em detalhes, de uma série de vieses, uma série de limitações que nós temos nessas avaliações que têm sua utilidade, mas que o design científico delas remonta ao século XIX, tá? Então a gente tem algumas tarefas que elas são feitas do mesmo modo e elas produzem as mesmas medidas sobre o indivíduo do que era realizado lá no século XVIII, né? Então, o James McIntyre usava uma técnica que hoje o Alexandre Serpa está usando, o Manuel Quirino estão usando na mesma trajetória. Então, o jogo ele tem algumas vantagens em relação à avaliação, porque ele traz algumas características importantes de narrativa, de fantasia, de trabalhar com conteúdos mais multimídia, né, do que é possível hoje na avaliação tradicional.
tá? O jogo, então, ele exige uma ação ativa do usuário. A recompensa, ela existe, né? E ela não necessariamente está ligada com o aspecto da avaliação. A avaliação, ela se torna um meio e você consegue trabalhar uma avaliação multidimensional do indivíduo. Então, além de você trazer aspectos, né, mais clássicos, que eu diria dessas atividades tradicionais, você consegue trabalhar com biofeedback, você consegue trabalhar com a inclusão, com a análise de dados de outras origens, né? Então, eu posso utilizar a câmera e fazer algumas análises específicas para entender o funcionamento real daquela pessoa em uma habilidade que muitas vezes nem ela está percebendo, né? Então, às vezes, um foco atencional. Se eu perguntar para qualquer um de vocês, onde está o seu foco atencional agora? Ele já mudou. Ele veio para a minha pergunta, para a minha ênfase, né? Então, a oratória usa muito dessas técnicas. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar em tempo real, utilizar EEG portátil, todas essas ferramentas, né? Então, tudo isso está dentro do escopo do Sky Odyssey. Nesse primeiro momento, nós estamos fazendo a recolha dos dados da segunda fase de validação, porque nós queremos validar justamente os assessments clássicos, para a gente poder gerar as próprias ferramentas de avaliação da qualidade desses outros materiais que nós vamos recolher no segundo momento, tá? Então, quem tiver interesse em contribuir ou tiver interesse em usar em pesquisa, dentro do site da Metacognitive, é metacognitive.com, tá? Seria o Metacognitive em inglês, mas sem o E no final, que é para ficar também utilizável aqui no Brasil, como se fosse Metacognitiva, né? Mas sem a vogal no final. E o segundo estágio, né, após a validação, seria justamente disponibilizar isso para os profissionais começarem a utilizar na prática clínica e também na prática educacional, né? Porque o jogo em si, ele consegue treinar a habilidade que, para quem está jogando o jogo, muitas vezes é vista só no processo de avaliação, tá? Então, existem elementos de design que você hoje consegue colocar com base neurocientífica, em que você consegue estimular certas regiões do córtex, né, do cérebro, e promover mudanças, dependendo do jogo e da mudança de design. A literatura já demonstra mudanças até a nível fisiológico, nível físico mesmo, né, dessa estrutura cerebral, preservando essas capacidades cognitivas, né, infelizmente no desenvolvimento a gente acaba perdendo essas habilidades, mas um jogo ele tem essa condição. Ao passo que em junho desse ano nós tivemos o primeiro jogo aprovado pelo FDA nos Estados Unidos para prática clínica, né? Então, para prescrição profissional, que é o Endeavor RX, que é um jogo utilizado para avaliação para crianças com TDAH, avaliação e treinamento dentro do TDAH, tá? Então, é isso que a gente está fazendo aqui no Brasil. Gente, Francisco, eu fico imaginando, você tem adolescente também, eu tenho sobrinha, assim, como é que, né, imaginando minha sobrinha com esses jogos, o que vocês podem fazer para poder ajudar esses meninos a aprender, se conectar de uma outra forma, né, Francisco? É coisa legal para ser feito. Esse mercado de games, né, Alexandre, ele está crescendo de uma forma exponencial, muito investimento no mercado, né, grandes empresas fazendo apostas grandes, e por que não a saúde, né, para poder apoiar, então tem muita coisa legal para ser desenvolvida, muito legal essa trajetória do jogo. Lembrando do projeto que a gente apoiou, que são jogos para ajudar na fisioterapia. Então é uma realidade bastante interessante e está decolando aí. Agora, Alexandre, uma dúvida, uma curiosidade, né? Os jogos eles servem tanto para um processo de avaliação quanto um processo de estímulo, de desenvolvimento a comportamentos ou algumas competências. Eu posso entender dessa forma? Pode também, tá? Então, depende sempre da complexidade com a qual você vai construir a sua história, né? Então, você consegue, sim, trabalhar esses elementos integrados, inclusive modificando a carga, por exemplo, de algum estímulo, né? Que vai estar dentro do design do jogo a partir das próprias respostas imediatas. Então, você, por exemplo, utilizando um ferramental de leitor de EEG portátil, você consegue, por exemplo, pelo nível de regulação da atenção daquele jogador no momento na tarefa, mudar a dificuldade da tarefa. Então, tornar ela mais difícil, por exemplo, que ele vai estar mais atento. Ou você muda até a escolha do jogo. Eu vou
querer entrar dentro desse looping que ele é mais, por exemplo, estimulante, o que chama atenção porque a pessoa está perdendo o tônus atencional, né? Então, tudo isso vai depender da forma como você vai implementar essas tarefas, né? E, óbvio, hoje o MVP, né, como um MVP, ele está em nível de validação de algumas dessas ideias que eu estou colocando, mas já existem aplicações dessas na literatura. Acabando a pandemia, a gente vai voltar com os estudos de laboratório que foram interrompidos, né, justamente para demonstrar algumas dessas funcionalidades, dessas capacidades que eu coloquei aqui para você e que estão desenhadas dentro do protótipo. Alexandre, fala para a galera o MVP, porque às vezes a galera que está aqui não está tão envolvida com esses termos, né, Francisco? Ah, é verdade. Bem observado, Isis. Eu acho que é legal para o pessoal o que é o bendito do MVP. O MVP é o produto mínimo viável, né? É quando você trabalha uma aplicação, um produto, né, com as características mínimas para que ele possa funcionar. Então, não é a propósito de um produto nesse estágio oferecer todo o potencial dele. Tá? Então, existem muitos problemas, bugs que vão acontecer, mas é que você já vai ouvir o cliente. Então, você vai passar, as pessoas vão jogar, por exemplo, no caso do meu jogo, e vão encontrar problemas ou vão encontrar coisas que poderiam ter no jogo, funcionalidades ou aspectos para o qual ele poderia se desenvolver. E a partir disso, a gente já começa, no momento inicial, a modificar o produto para ele ir melhorando, né? Um produto ideal, ele sempre vai estar no estágio meio MVP, né? Então, o Google está no Gmail Beta desde 2004, que é a versão de MVP do Gmail que todo mundo usa no mundo. Mas é para trazer novas funcionalidades. Então, esse feedback, essa interação, a gente não tem o propósito nenhum de acertar de primeiro, tá? Até seria burro, seria... Esse é um aprendizado que a tecnologia ensina, né? O quanto que, ao invés de construir um foguete, eu posso ir construindo, né, pequenos conhecimentos e o quanto que a ciência é assim. Então, as pessoas também têm todo um movimento que critica a ciência, que diz, como que eu podia comer ovo e agora eu não posso porque eleva o colesterol, né? Porque querem um conhecimento que está preso dentro de uma caixinha, né? Então, assim, não tem uma ideia de que o conhecimento é construído ao longo do tempo, que hipóteses podem ser refutadas, que novos conhecimentos são produzidos. Então, acho que a tecnologia, isso que o Alexandre está falando, é muito legal, porque as pessoas vêm com uma ideia de que aquilo tem que estar incrível, assim, desde um primeiro momento. Incrivelmente pronto, bonito, sem erros. A gente aprende trabalhando com projetos que pode ter erro, pode não estar pronto, pode estar em fase seed, pode estar lá na frente, não importa. O importante é você seguir e aprender, né? E é um processo de evolução do próprio produto, do próprio serviço, né? Do próprio projeto. Tendo retorno e melhorando, com certeza. Ana Carolina, e o que você trouxe para nos... Ô, Francisco, mas eu interrompi. O Quirino ia falar alguma coisa ali. Eu achei que meu áudio não estava funcionando, não tem problema não. Perdão, mas só quero complementar, gente. Porque assim, todos vocês falaram teoria e tecnologia, né? Mas a gente não pode diferenciar, não pode separar uma coisa da outra. A tecnologia, ela potencializa o desenvolvimento de uma teoria. Não adianta a gente separar. Vamos pegar na química, por exemplo. Olha o tanto de tecnologia que aparece na química que foi potencializando novas teorias, sabe? Então é muito importante a gente também ter esse conceito na psicologia. A tecnologia, ela potencializa o desenvolvimento de novas teorias, potencializa o desenvolvimento de novas pesquisas. Um exemplo muito simples que a gente pode ter é o avanço da avaliação psicológica por conta do computador, de capacidade nossa de analisar dados. Seria impossível a gente ter os testes que a gente tem hoje, como os testes agora, se a gente não tivesse a capacidade de analisar esses dados no computador. E eu estou falando aqui análise, sim, relativamente simples, né? Com planilhas e tudo mais. Então, a tecnologia ela potencializa o desenvolvimento de novas teorias, porque agora eu consigo analisar dados de uma forma melhor, então eu consigo estudar um fenômeno de uma forma melhor. Então, por exemplo, tecnologias que potencializam novas teorias. A gente está, por exemplo, tendo agora uma coisa bem legal na psicologia social, do pessoal agora está usando mais câmera de segurança. O pessoal está usando imagem de câmera de segurança para estudar comportamento humano natural, sem ter ser uma observação de uma pessoa. Então,
queria fazer só esse parênteses para a gente não ficar separando teoria da tecnologia, porque as duas andam juntas, uma potencializa a outra. E isso é muito importante da gente ter. Eu fico imaginando assim, os novos construtos que vão surgir a partir dessas novas realidades. Então, imagina um palográfico aplicado num tablet que tem sensor de pressão e parará, né? Imagina, e isso é possível. A gente pode pensar e desenvolver junto com desenvolvedores soluções para esse tipo de coisa, né? Então, a gente vai ter muitos novos construtos surgindo aí, né? Pensar que precisa ser, né, nem está tudo pronto. Eu acho que quando a gente fala desse conceito de startup, do MVP, eu acho que você que está aqui, né, não está totalmente familiarizado com esses termos, eu acho que é legal se conectar e conhecer. E você pode começar pequeno, ir lá, errar, voltar de novo. Eu acho que esse conceito, né, de poder estar aqui criando o mínimo produto viável, depois adequa e vamos seguindo aí. Mas só esse gancho agora, vamos com a Ana agora para contar para a gente, né? Vamos. Ana? E já aproveitar também e antecipadamente agradecer a oportunidade de me despedir, tá? Assim que eu terminar de falar, eu vou ter que sair, infelizmente. Houve um conflito aqui de agendas, eu tenho 3 meninos e hoje um deles está concluindo aí, né, o ano, que foi bastante desafiador, né, e vai ser um evento online, né? Como o pai está em São Paulo viajando, a gente não vai poder se dividir, infelizmente, eu vou ter que me ausentar. Mas dizer que foi riquíssimo o debate, que eu amei estar aqui com vocês hoje, que eu quero fazer muitas outras vezes. E eu queria dizer, então, falar o que é o negócio, né? A gente falou bastante, eu vou falar da Vax, que é um dos negócios da Bitouch. A Vax é uma plataforma de avaliação psicológica. Já que a gente está revelando tantos segredos da psicologia aqui hoje para vocês, eu vou falar mais um. O psicólogo tem fetiche com teste psicológico, né? Assim, porque a gente aprende que eles são de uso exclusivo do psicólogo. Só psicólogo pode aplicar teste. Então, o psicólogo ama teste. E muitas vezes o processo de avaliação psicológica, que é complexo, que é multidimensional, que requer várias fontes de informação para compreender aquele fenômeno, ela acaba sendo reduzida a uma etapa da avaliação psicológica, que é a testagem psicológica. Então, o que a Vax faz é consolidar os dados oriundos da avaliação psicológica em meio digital, né? Digitalizando, de alguma maneira, o processo avaliativo. Psicólogos não é substituindo psicólogos, de maneira nenhuma, né? O processo avaliativo ele não prescinde do olhar humano, clínico, crítico, da técnica, da teoria, né? Isso tudo é necessário. A tecnologia apenas permite, como, né, o Querino também pôde falar agora, consolidar essa informação para que a gente tenha uma tomada de decisão mais assertiva, para que a gente compreenda aqueles dados populacionalmente. Então, a Vax, vocês vão me ajudar ao longo do tempo. A Vax foi lançada 2 anos atrás. Os psicólogos achavam legal a ideia, mas ninguém queria usar o negócio. Parecia que eu estava pregando no deserto. Então, assim, com o advento da crise pandêmica, com a necessidade de instaurar processos avaliativos de maneira remota, começou essa discussão e hoje a Vax está se tornando mais popular, né? Então, assim, ela oferece várias funcionalidades. A novidade mais recente é que agora ela conta também com sala de atendimento virtual, prontuário e agenda, que são funcionalidades que estão surgindo também em função da crise pandêmica, que os psicólogos começaram a ter que fazer atendimentos clínicos online. Então, a gente subiu novas funcionalidades para a plataforma, né? Mas ela também agrega uma eficiência ao processo avaliativo, que ela traz protocolos para as diversas áreas da avaliação psicológica, como porte de arma, avaliação psicossocial. Cada universo desse tem uma linha de raciocínio que o psicólogo precisa seguir. E muitas vezes, na hora da entrevista, ele não tem tudo aquilo na sua cabeça, esse arcabouço, ou perde alguma nota importante. Então, a plataforma tem uma inteligência
que ativa red flags, que ativa alertas para que o psicólogo possa integrar todas as informações de maneira mais assertiva. E como bônus, né, a plataforma ela acaba também ao final do processo emitindo um documento já padronizado dentro das normas preconizadas pelo Conselho Federal de Psicologia, que tem toda uma regra, né, de documentos oriundos da avaliação psicológica. Então, o que a gente quis com a VAX? Que a VAX fosse uma aliada do psicólogo, ficando com a parte chata, operacional do processo, né? Para que o psicólogo possa se dedicar àquilo mais importante da avaliação, que é o raciocínio clínico, né? Então, por favor, explorem essa ferramenta que é nossa, ela vai crescer com a utilização, assim como o Alexandre disse. A VAX é uma bebê, ela tem 2 anos, embora a gente já usasse internamente na Bitouch há mais tempo, há 6 anos pelo menos, né? Ela possui integração também com os testes da Vetor Editora, o que ajuda na integração de dados. Então, assim, é difícil explicar porque é um conhecimento procedural. É que nem nadar. Não tem como entra na água, inclina o braço, introduz na água, não tem. O psicólogo tem que perder o medo, entrar lá, explorar, mandar suas dúvidas para o suporte, criticar, né? Mas fica aí um convite. A nossa página no Insta é @avaxpsi. Então, super convite aí para vocês. E desde já agradeço a Tati por ter oportunizado esse encontro tão potente, né? E espero aí que a gente tenha muitos outros. Obrigada, Ana. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Vai lá cuidar dos filhos, são tão importantes, né? Sucesso para eles. Eu tenho que de Mamãe Noel ainda. Tira a foto e manda pra gente. Beijo, Ana. Hoje é um dia de Obrigada. comemoração mesmo. Venceu. Prazer. Colegas queridos, adorei estar com vocês. Um beijo bem grande. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Hoje é um dia de comemoração mesmo para o ensino médio. Vencemos, conseguimos vencer, né? Quem está com filho nessa idade aí sabe como que foi difícil esse período. Mas então, Emanuel, Oi. conta para a gente um pouquinho do seu projeto. Acho que eu fiquei um pouquinho comendo poeira aqui, porque todo mundo tem um projeto empresarial e tudo mais, e eu dei uma pivotada. De fato, eu comecei querendo iniciativa privada, desenvolvendo projetos. Então, eu tenho vários projetos que eu desenvolvi, mas esses projetos já não estão mais aí no meu front. Então, eu desenvolvi junto com até o Alexandre tá nesse projeto, o Toolkit de Avaliação de Funções Executivas, que é uma plataforma de avaliação neuropsicológica para funções executivas, que é o construto que a gente mais usa em neuropsicologia. Eu desenvolvi paralelamente, e aí é até legal a gente falar esse tipo de coisa, um teste usando óculos de realidade virtual, porque muito do que eu falei ali, o pessoal também complementou da questão de que a psicologia, ela às vezes desconecta a teoria da tecnologia, mas na avaliação do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, existe uma questão que é a agitação motora, né? Uma pessoa com TDAH, ela move mais. E na neuropsicologia e psicologia a gente não tem como avaliar isso. Então, no meu teste que eu desenvolvi, ele fica em óculos de realidade virtual, e como o óculos já tem um acelerômetro, eu consigo calcular ali o nível de movimento da cabeça que a pessoa tem. Então, se ela tem TDAH, eu espero que ela tenha ali uma diferença nisso, e é uma informação a mais que a gente usa para complementar. Quando eu dou aula disso, eu sempre falo, né? A tecnologia ela não está aqui para substituir o que você faz, ou ela não está aqui para replicar o que o psicólogo faz, porque ela é mais cara. Na maior parte das vezes, o custo de desenvolver um teste já é caro, mas um teste computadorizado ele é um pouco mais caro ainda. Então, muitas das vezes, você desenvolve uma tecnologia para aplicar para a psicologia e ela acaba não te entregando nada mais do que já é feito. Então, acaba sendo um brinquedo caro na sua mesa que você pagou, mas você já tinha outra coisa para fazer a mesma coisa, dá o mesmo efeito. Então, uma tecnologia aplicada à psicologia, ela tem que dar mais oportunidade para o psicólogo. Estou vendo essas questões e essas dificuldades que as pessoas têm, indo muito mais da questão da pivotação que eu estou fazendo, de que eu quero dedicar um pouquinho mais ao ensino e mais à questão acadêmica. Hoje, o meu grande projeto é o meu livro.
Então, eu já estou um pouquinho moderadamente avançado, é um livro sobre cyberpsicologia, que é exatamente o campo que estuda essa relação entre tecnologia e psicologia. Estou querendo entregar esse livro para a editora já mais ou menos aí metade do ano que vem. Esse livro pronto, eu vou estar falando lá sobre tecnologias e redes sociais, tecnologias e videogame, inovações tecnológicas, efeito da tecnologia no desenvolvimento das crianças. Todo esse universo que é a tecnologia e psicologia, vou tentar colocar lá para a gente colocar isso em pauta numa discussão em português. Porque é exatamente essa uma barreira de entrada que eu tenho visto para as pessoas aqui no Brasil estudarem tecnologia, é porque a linguagem universal da tecnologia é o inglês. E as pessoas têm um pouco de dificuldade com o inglês, principalmente estudantes de graduação. Então, qual que é a ideia? A ideia do meu projeto atual é trazer divulgação científica de como que é a importância da tecnologia para a psicologia em conteúdo em português acessível para as pessoas poderem aprender. Então, eu não vou fazer divulgação nenhuma de nenhuma empresa minha, apesar de eu ter a minha empresa de cursos. Eu vou querer focar aqui na minha página pessoal de divulgação científica, porque eu acho que hoje é uma das coisas que também está faltando. E eu fico feliz porque dá para complementar muito do que o pessoal está fazendo, porque por um lado o Alexandre, a Ana, a Tati estão fazendo uma coisa que é um pouco diferente da minha, eu estou focado em levar a palavra, em ensinar para as pessoas da importância, e eu acabo complementando o trabalho de todo mundo ali. É só como se fosse o suporte. Fala assim, olha gente, tá vendo? É importante isso aqui, tá? Agora vai lá neles e compra os produtos deles. Basicamente isso que eu estou fazendo, tá? Então, a minha divulgação é minha página no Instagram. Então corre lá, é Emanuel, sem nenhum enfeite no Emanuel, tá? Emanuel, Querino, Qurino. Pode seguir lá, porque eu tenho um monte de postagens sobre isso. Agora eu estou começando a estruturar um pouquinho mais as minhas postagens, tá saindo com mais frequência. E, se possível, no futuro eu também vou começar a fazer vídeos sobre esse tema. Então, se tem interesse em tecnologia e psicologia, vou estar falando sobre isso. O meu curso disso, eu fui contabilizar agora. Eu já tenho 780 slides em PowerPoint só sobre tecnologia e psicologia. Então, dá para fazer um curso gigantesco sobre isso. E eu vou lançar esse curso também no futuro. Tá? Só preciso de tempo para estruturar, porque eu não vou dar um curso de 780 slides, né? Ninguém vai conta. Mas eu vou estruturar esse negócio e aí a gente vai poder ter. Então, meu foco grande é ensino mesmo. Quero levar para as pessoas o quão importante isso é e eu quero mostrar para elas o quão aplicável esse negócio de tecnologia é e o quanto isso pode aprimorar a prática de todo mundo. Eu não preciso nem dizer que o Scientech é uma rede e você, como na rede, o espaço é seu, né? Você já sabe, né? Importante demais, né, Tati? A gente tem que ter pessoas para poder estudar e ter isso palpável, né, acessível para todo mundo. Então, muito legal, Manuel, esse projeto. E acho que questão dos vídeos, acho que pensar, né, em como essa galera consome esse conteúdo, eu acho que aí a psicologia precisa, sim, né, junto com a Tati aí, com esses cursos, já estão rolando, né, Tati, com esse monte de coisa legal que você trouxe aí do Canadá, depois você pode falar um pouquinho também para a gente. Dessa oportunidade, esse acesso, né, gente, com a rede hoje a treinamentos, tecnologia para todo mundo e para os psicólogos também focados, são muito importantes, né, esse desenvolvimento de conteúdos exclusivos conectado à tecnologia, acho que é um gap legal que precisa ser desenvolvido também, então o Quirino está aí, embarcando esse gap legal. Isso aí. Queria trazer aqui justamente essa preocupação que o Quirino está com ela de suprir justamente esse gap que existe, né, entre uma graduação ou mesmo uma especialização da área do psicólogo e essa conversa com a tecnologia. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, dentro dessa conversa com a psicologia, com a tecnologia e com a psicologia, qual foi o maior desafio que vocês tiveram nessa trajetória de vocês? Eu nunca vou esquecer uma palavra do meu sócio. Falar. Desculpa, Tati. Não, pode seguir, Quirino, pode seguir. Tá. Eu nunca vou esquecer uma palavra do meu sócio, quando eu fui dar uma das primeiras palestras que eu dei na minha vida sobre tecnologia aplicada à psicologia. Eu terminei a palestra, fiz bonitinho lá, e eu fui super tranquilo. Eu estava mostrando a importância de usar dados. Estava falando de psiquiatria de precisão, que é usar Big Data e Machine Learning para direcionar diagnóstico. Estava falando um monte de coisa. E aí esse meu sócio, ele virou para mim e falou assim, Manuel, eu tenho uma grande impressão de que você estava falando de Uber para um monte de taxista. E aí eu falei, será que eles vão me bater? Porque assim, de fato, os psicólogos são muito taxistas. Eles têm uma dificuldade muito grande de ver a tecnologia como uma aliada.
Então, uma coisa que eu tenho muita dificuldade e eu tenho percebido que é uma barreira de entrada, não é nem um conteúdo, é a forma. Você chegar para o psicólogo e falar para o psicólogo, olha, a tecnologia vai vir aqui, vai tomar um monte de coisa no mercado e você vai perder um espaço no mercado se você não inovar, é uma coisa, tá? Porque é um fato que isso vai acontecer. Se a psicologia não inovar, ela vai perder espaço. Já tem muita gente fazendo coisa de psicologia sem psicólogos estarem por trás, tá? E isso é muito importante a gente colocar na mesa. Porém, se eu colocar assim, eles vão ver como resistência. Então, é muito mais, a grande dificuldade que eu vejo é muito mais amaciar os psicólogos para eles falarem, ó, que legal, esse negócio vai me ajudar. E aí agora eu vou usar. Ao invés da gente ser meio apocalíptico, assim, sabe? Então, eu acho uma barreira muito grande, é convencer eles a importância disso aqui, de como que a psicologia está aqui, como a tecnologia está aqui para ajudar a psicologia, assim como ela ajudou os outros campos do conhecimento. A psicologia não está num pedestal de que eu sou imune à tecnologia, eu sou uma tribo no meio de uma cidade grande tecnológica. Não, vocês não são isso. Vocês fazem parte da cidade também. Vocês também precisam ter tecnologia. Então é muito mais de convencer eles do lugar que eles estão em relação à tecnologia e como que isso vai mudar a psicologia nos próximos anos. Eu vou falar em sequência do Quirino, porque o que ele falou da questão é muito mais da forma do que do conteúdo. Eu, nesses 2 anos que estou dentro de Kairos e do BRI, eu tenho aprendido muito sobre, primeiro, preocupar com o conteúdo. A forma vem em sequência em função desse conteúdo. Porque se a gente usa a forma errada, a gente transmite errado, né? A gente não leva aonde a gente precisa. E eu agradeço muito ao Cal Amorim, ao BRI, ao Oswaldo de Oliveira, porque esses aprendizados estão vindo dessa conexão, dessa interação com coisas diferentes, com pessoas diferentes. Então, eu acho que a maior barreira que eu tinha era de achar que eu tinha que ter tudo internamente. Eu tinha que ter todas as respostas, todos os domínios de todos os conteúdos, de absolutamente tudo. Tinha que centralizar tudo em mim. Então, eu acho que primeiro, enquanto desafio, é essa barreira. E segundo, a tecnologia está aí para a gente e para todo mundo. Não é eu contra a tecnologia, não é a psicologia contra a tecnologia. A gente precisa integrar e interagir. A gente precisa criar uma comunidade onde se incentive, se estimule essa conexão, essa interação, essa troca de conhecimento, essa troca de prática, esse aprendizado, ensino, aprendizagem, né? E então eu acho que a primeira barreira é essa, de achar que eu tenho que ter tudo. Segunda barreira é, eu não posso aprender isso porque eu sou como é que fala, gente? Me deu branco aqui. Me deu branco. Quando a gente produz uma coisa só milho, só feijão, só cana, não me deu branco, seria um gente. dom. Monocultura. Gente, eu falo isso todo dia, eu esqueci. Então, a gente é formado para ser monocultura. E eu acredito numa agricultura sintrópica. Eu acredito num desenvolvimento humano, de uma formação humana, numa psicologia sintrópica, num aprendizado sintrópico. E aí, falando de livro, Quirino, esse vai ser o meu futuro livro. Eu espero propor uma teoria de desenvolvimento, uma teoria de personalidade chamada psicologia sintrópica. Então, assim, a gente é monotreinado, formado para ser monocultura. E aí a gente se isola, e aí a gente só aprende aquilo ali, e aí a gente não enxerga mais nada, a gente não desenvolve novas habilidades, a gente não aproveita as habilidades, as potencialidades e as curiosidades, as motivações que vêm com a gente. Então, primeira barreira, gente. Segunda barreira, isolamento. A gente precisa se conectar, a gente precisa interagir, a gente precisa experimentar, a gente precisa conhecer e dizer, serve, não serve, olha, eu posso fazer algo com isso. Então, psicólogos, estudantes de psicologia, tecnólogos, se conectem com a psicologia, se conectem com a tecnologia, e eu espero que o Psyntech seja um desses espaços para fomentar essa aprendizagem, a interação, a colaboração e a produção de conteúdo, inclusive, porque eu espero agora, já em 2021, já ter lá uma trilha base de conhecimentos que no finalzinho eu quero falar para vocês, quero apresentar para vocês,
em que, que os psicólogos possam aproveitar para ter alguns conhecimentos, caminhar um pouco nesse processo de aprendizagem e de interação. E, para mim, né, eu acho que o maior desafio, muitas vezes a gente coloca externamente, né? E o que a experiência me trouxe é justamente o contrário. Acho que o maior desafio é sempre interno. O maior desafio que eu enfrentei fui eu mesmo, tá? E eu mesmo no sentido de estar ainda descobrindo meus potenciais, minhas limitações, né? De compreender que as ações e os pensamentos que eu realizei, que eu coloquei à frente, ou as escolhas que eu fiz, elas foram importantes para me trazer até aqui, e que ainda que tenham havido percalços, né, nesse caminho, relacionamentos com pessoas, com eventos que ocorreram sem eu não houvesse controle, né, todos eles são importantes para que esse estágio de amadurecimento pudesse me levar a abrir uma empresa, a tentar aprender a cada dia como adotar a tecnologia. Então, esse vai ser sempre o meu maior desafio, sempre vai ser o maior problema que eu vou ter, seja na tecnologia, ou seja na psicologia, né? E saber, acho que a partir do momento que eu passei a admitir tudo isso, as coisas ficaram mais leves. Então, existem, lógico, tá? Todos os dias existem problemas e cada um de nós está aqui tem um desafio, um problema para enfrentar, mas o único que está 100% presente somos nós mesmos, né? Então, acreditem que vocês não podem ser limitados pelo que as pessoas falam, acreditem na sua intuição, acreditem nas coisas que vocês gostam, têm interesses, né? E coloquem isso sempre com base em valores, em aspectos éticos, que esses são os mais importantes do que o conhecimento. E aí, naturalmente, boas pessoas como a Tatiana, o Emanuel, a Isa, o Francisco vão aparecer na sua vida e vão acabar formando essa rede, né? A Tati me ensina muito e eu estou aprendendo cada vez mais com ela sobre o poder, né, que a rede, que essas conexões ele tem para que você possa progredir suas ideias também. Gente, é muito legal ouvir o Alexandre falando disso, porque a gente, até como uma das perguntas, né, Francisco? O autoconhecimento, acho que é um ponto, assim, é o primeiro, né, para o empreendedor. E é muito legal, porque quando a gente olha para o psicólogo, a gente acha que você olha o psicólogo, pô, ele conhece profundamente as pessoas, você mesmo, mas esse trabalho a gente faz todo dia, né, Alexandre? A cada ponto da caminhada, você olha para você de novo, você trabalha os seus pontos, você se autoconhece e vai vencendo, né, os desafios que aparecem no dia a dia, que são muitos, mas que não são intransponíveis, né, Francisco? Com toda certeza. Uma E rede de o ajudar. aprendizado que o Alexandre me deu aqui, que a gente sempre acha que o desafio está fora, né? A gente sempre acha que está fora do eu. E às vezes o primeiro desafio que a gente precisa vencer é a gente mesmo. Que mensagem gostosa pra gente que ficou Foi. né, Isso aí. dessa conversa, que legal. Pessoal, então, assim, do que a gente está conversando aqui, a questão de participar de um ecossistema, né? Como é que vocês veem o PsyTech para o projeto de vocês? Seja um negócio, uma produção, um livro, uma ciência. Como é que vocês veem fazer parte dessa rede como um agregador para vocês? Olha, para mim é fundamental, né, poder ter contato, ter acesso, ter um espaço de troca, de interlocução com os meus colegas, né, com os colegas psis e com os colegas que têm interesse em psicologia, né? Muitas vezes o meu entendimento sobre o que é o PsyTech, ele está para além da sua graduação, diploma que você tem na mesa, né? Como já foi falado aqui hoje nessa roda de conversa, mais o espírito. E poder ter esse espaço, oportunidade para trocar, para crescer, para construir alguma coisa juntos, né? Não necessariamente a gente não precisa estar sempre trabalhando juntos, fazendo coisas juntos, né? Mas às vezes você tem um espaço para trocar um café, tomar um café, poder socializar, poder ouvir, entender, acolher, às vezes ser acolhido, muitas vezes ele é fundamental para que os projetos eles possam evoluir, né? E compreender as diferentes visões de mundo. A gente teve um ano aí em que essas questões elas
se ressaltaram muito mais, né? Então a gente teve movimentos raciais, né, que tomaram a dianteira, o BLM e outros movimentos que já existiam e que não são novos, demonstrando e contestando a nossa visão de mundo, né? Nos chamando a atenção que a cada momento a gente precisa rever o que a gente acredita, ou como a gente foi ensinado, o que a gente aprendeu, porque a gente tem um espaço aí de crescimento. Isso envolve também o crescimento de negócios. A gente teve o evento do Carrefour, né? Que é um aprendizado para todos nós, né? E aqui eu não estou fazendo julgamento de valor, mas como as marcas elas podem atuar para transformar a sociedade, uma sociedade melhor para todos nós, né? Todos nós somos humanos, temos a mesma genética por trás. No exame genético a gente não consegue ver muita coisa, a gente vê um monte de guanina, tipo citosina, e por aí tá lá. Então, de transformar isso, transformar a vida das pessoas, que elas possam atingir o estágio de felicidade, né? Que é o que a gente, pelo menos na psicologia, acho que é o que a gente acredita, que é o que as pessoas correm atrás e querem buscar, tá? E eu acho que é através da minha atuação, e aí bem toda com a metacognitive, com os valores que eu acredito, acho que eu posso contribuir para isso. E o Psyntech faz parte desses valores de socialização. Legal, Vi, né? Como é que o saio é importante, como é que essa conexão pode ajudar. Ajuda, já está ajudando, né, Tati? Já está ajudando. O Manuel quer contar pra gente como é que o Psy pode apoiar o seu projeto? Conta pra gente aí. Então, gente, eu acho que não existe um segredo maior no mundo para conseguir colocar projetos em frente ou conseguir seguir na sua vida pessoal do que conexões. Eu acho que é só resumir conexões como uma das coisas mais importantes que o ser humano faz. Nós somos um ser social. E a gente vive para buscar conexões. A gente conecta com outras pessoas, a gente conecta com, com outros grupos, e essa conexão é uma coisa muito importante. Eu conheci a Tati, eu conheci o Alexandre, eu conheci a Ana, é uma das coisas que potencializa o meu projeto. Então, se eu conheci eles, é o que está potencializando as coisas que eu faço. E por eles me conhecer, potencializa as coisas que eles fazem, aí todo mundo sai ganhando. Então, eu acho que a maior coisa que existe em qualquer, vamos dizer assim, carreira profissional, qualquer coisa que você vai fazer, são boas conexões. Aí eu estou super feliz de estar feito com boas conexões assim, com pessoas boas. Então, eu tô super tranquilo. Eu acho que, para mim, conexão é a coisa principal que a gente pode fazer. Estou super feliz de falar com as conexões que eu fiz. Show de bola. Nossa, eu falar do Psyntech. O que o Psyntech é para mim? O Psyntech é para mim um espaço onde eu sou parte dele. Eu sou iniciadora, mas eu sou parte dele. O Psyntech não foi criado para ser o meu palco, de maneira nenhuma. Né? O Psyntech foi um espaço para cada um de nós, estudantes, psicólogos, desenvolvedores, empreendedores, que, aliás, é uma formação que faz muita falta durante a nossa trajetória de aprendizagem. O Psyntech, eu gostaria muito que a rede crescesse, de psicólogos, estudantes, desenvolvedores, empreendedores interessados em projetos de tecnologia com inovações, né, com tecnologias TI ou tecnologias sociais, que se conectassem, porque essa conexão torna tudo exponencial, torna nossas possibilidades exponenciais. Então, é um espaço inclusivo, é um espaço que venha, se conecte, é um espaço que eu espero conseguir trazer mais conexões para a gente gerar mais conteúdo, mais oportunidades de aprendizado. É um bebê de 1 ano, durante a pandemia, né? Então, é um projeto importantíssimo na minha vida, eu acredito muito nele, valorizo muito, valorizo inovação ética, valorizo os valores da psicologia dentro dos projetos que envolvem tecnologia, valorizo e enxergo profissões do psicólogo diversas, novas, por exemplo, existem muitas profissões já, cargos, atividades ligadas à parte de análise de dados, né? E não é o psicometricista, é o psicólogo que atua com análise de dados, por exemplo, com um instrumento, mas em um sentido diferente do que aquele histórico. Então, eu acredito no Psyntech, sou parte do Psyntech e convido vocês a se conectar
né? E espero realmente levar conteúdo que ajude no processo de conexão, de aprendizagem, de desenvolvimento dos psicólogos, dos não psicólogos e dos projetos de inovação em psicologia, porque isso leva à evolução da nossa ciência, porque a gente precisa da ciência evoluindo. Com toda certeza. Com toda certeza, Tati, falou tudo. É a ciência evoluindo para melhorar a qualidade de vida, né? Com toda certeza. Bom, pessoal, nosso horário está, assim, cronometrado. Queria pedir para vocês uma mensagem final para quem ainda está aí acompanhando a gente, né? Que mensagem que vocês deixariam aí para o pessoal que está com a gente aqui ainda? Queria agradecer a todo mundo que se dispôs, né, a estar aqui conosco nesse período. Agradecer a Isis, ao Francisco pela condução, a Tatiana, a Manuel e a Ana, né, que teve que se retirar por compartilharem essa mesa, e dizer que estou aqui à disposição para quem quiser conversar depois pelas redes sociais da Metacognitive. Rapidinho vocês acham. E agradecer mesmo o tempo. Espero que tenha tocado e plantado essa sementinha, né, da tecnologia, da curiosidade em vocês, que estamos aí para ajudar no que for possível. Obrigado. Show de bola. Pessoal, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu espero que tenha sido produtivo para todo mundo. Sempre que eu puder transmitir um pouquinho a palavra e ouvir pessoas tão boas ao mesmo tempo, eu fico muito feliz. Sempre que eu puder, eu vou aproveitar essa oportunidade. Aprendi bastante, eu vou citar Alexandre Sepa 2020 aqui. Aprendi muito com a Tati, então tá citado aqui, fiz minha citação. Aprendi bastante, gente, de verdade. Eu acho que manter esse tipo de conversa faz com que todo mundo aprenda mais. Então, fico feliz, agradeço a oportunidade para todo mundo, tá? Agradeço a oportunidade do Francisco, agradeço a oportunidade do país. E muito obrigado, foi super legal, gente. Então, de parabéns. Obrigado de verdade. Show de bola. Bom, eu quero repetir o convite. Conectem-se a nós, conectem-se ao PsyNTech, conectem-se à Newton, ao Centro de Inovação, que todo mundo faz parte do ecossistema, né? Cada um de nós e cada organização que contribui de alguma forma para a ciência, para a psicologia, para o aprendizado, para a inovação, faz parte do ecossistema. E aí, eu queria também fazer um segundo convite. Eu estou colocando no chat, a gente vai lançar a trilha base dos cursos, os cursos base para 2021, primeiros 4 meses de 2021 em MVP, vocês já sabem, para que vocês conheçam e se conectem e usufruam desses cursos que estarão disponíveis aí nos primeiros 4 meses. Então, eu estou colocando no chat o link para o passaporte PsyNTech janeiro-abril 2021. Conheçam. Independente do passaporte, se conectem através do site psyntech.com.br, nas redes sociais, no LinkedIn, Facebook e Instagram, e eu estou extremamente disponível sempre para novas conexões, para bater um papo, para tomar um café online, né? E fico muito feliz, agradeço demais a participação de cada um de vocês, porque vocês já são nós dessa rede. Independente de vocês não estarem com as câmeras ligadas, vocês estão aqui, vocês são parte dessa rede. Então, é só fazer a conexão. Um abraço e muito obrigada pela presença. Agradeço aos palestrantes, Isis, Francisco. Demais. Foi um prazer. Muito bom, gente. Fazer uma foto rapidinho, dar um print, Tati, para a gente poder depois colocar nas redes sociais, divulgar o evento, né? Você consegue fazer um print daí e mandar para a gente? Bom, gente, quem quiser abrir a câmera, fica à vontade. Nós vamos dar um sorriso aqui, divulgar. Colegas, vocês liguem as câmeras, liguem as câmeras. 3, 2, 1, 0, liga a câmera. Beleza. Legal. Muito obrigado, foi uma satisfação enorme conhecê-los, conversar. Francisco, mediano, falando com todo mundo de psicologia, a gente está aqui à disposição para poder trocar com vocês. Foi uma honra, obrigada pelo convite, Tati, a gente está aqui sempre que você precisar, para poder contribuir e fazer a inovação chegar em todas as áreas, né, e mudar o Brasil. Esse é o nosso sonho, então vamos poder fazer isso junto. Isso aí, gente, muito obrigado. Então, o CNE está aí à disposição de vocês, viu? Contem com a gente no que
precisar. Se a gente não resolver, a gente encaminha para alguém que possa apoiá-los. Obrigado. Um abraço. Obrigada. Tchau. Beijos. Obrigado, Tchau, tchau. gente. Um abraço.